Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Hoje à noite nós estamos abrindo uma série de mensagens com o tema Simplesmente como Jesus. É sobre isso que nós conversaremos nas próximas semanas, e o meu convite a você é para nós estarmos juntos o quanto pudermos em nossas celebrações dominicais, em especial no domingo à noite. A proposta que eu tenho em vista para esta série de mensagens é um convite que eu gostaria de fazer a você para a gente caminhar por uma vida de discipulado. Trata-se de um chamado urgente para vivermos simplesmente como Jesus. Essa é a ideia para essa série de estudos. Vivermos como Jesus. E para a gente viver como Jesus, nós precisamos estudar exatamente a vida de Jesus, como ele viveu, como ele administrou as diversas situações e circunstâncias da vida. E o nosso primeiro estudo será amando como Jesus. O texto que eu quero ler é o de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. E eu gostaria que você estivesse atento a essa leitura. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando eu voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. A maior carência do mundo de hoje, sinceramente, eu não creio que seja a segurança, a saúde, a educação, não é a água, não é a comida. A maior carência do mundo de hoje não é de mais tecnologias, não é de mais ciência. Eu estou certo de que a maior necessidade do mundo de hoje é de mais amor. Amor. O mundo atual, o mundo onde nós estamos vivendo nesse tempo em especial,
Parece que se tornou um deserto onde todas as fontes do amor parecem terem se secado. Nós percebemos uma falta de amor nas famílias, falta de amor entre os casais, falta de amor entre os filhos, falta de amor na relação pais e filhos. Também falta amor nas escolas, falta amor entre alunos, falta amor entre os professores, falta amor entre os pais de alunos, falta amor também no trabalho, nas empresas, falta amor entre patrões e entre empregados e empregados. Falta amor nas igrejas, falta amor entre os membros, entre os líderes, falta amor nas ruas, no trânsito, nas filas de espera, nos pontos de ônibus. Falta amor a Deus, falta amor ao próximo, falta amor a si mesmo. Um médico americano chamado Karl Menninger, ele disse que o amor é o remédio para a doença do mundo. Disse ele, o amor cura. Ele cura os que dão e ele cura aqueles que o recebem. E o texto que nós acabamos de ler nos ensina sobre amar, e não simplesmente nos ensina sobre amar, mas nos ensina como amar como Jesus. E essa passagem pode ser vista em algumas fases. A primeira fase desta passagem bíblica, eu gostaria de chamá-la de um diálogo instigante, um diálogo provocativo, um diálogo que colocou as pessoas para pensar, um diálogo que 2000 anos depois também deve nos fazer refletir sobre o que essa passagem da Bíblia se propõe. A passagem começa com Jesus e os discípulos sentados em algum lugar, quando de repente se levantou um certo doutor da lei que, para colocar Jesus à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? A pergunta deste homem, meus irmãos, ela foi uma pergunta muito boa em si. Foi uma pergunta muito oportuna. Porém, a Bíblia está nos dizendo que havia uma má intenção em seu coração, no coração daquele que pergunta. É aquele tipo de pergunta que a pessoa faz e já sabe a resposta, mas faz para, de alguma forma, tentar provocar a pessoa que está sendo perguntada. Esse homem era um especialista nas leis judaicas. Ele conhecia minuciosamente as regras dos judeus e todos os regulamentos do Antigo Testamento. E ele já sabia a resposta à pergunta que ele fez. Isso pode ser visto pela resposta que ele deu à pergunta feita por Jesus, em cima da pergunta que ele fizera. Ele pergunta: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus, ao invés de responder, Jesus responde com uma contra-pergunta. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? E esse homem então responde. Ele sabia a resposta para a pergunta que ele acabara de fazer. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. O doutor da lei, nessa resposta que ele dá a Jesus, ele faz uso de duas passagens do Antigo Testamento. Bom de Bíblia como era, conhecia as Escrituras, ele usou o texto de Deuteronômio 6, que eles sabiam de cor, todo o capítulo. E ele citou Deuteronômio 6, mais precisamente o versículo 5.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Os judeus chamam esse credo de Shema. Todo bom judeu, ele até hoje conhece essa passagem bíblica de Deuteronômio 6 e ele rigorosamente ensina ela aos seus filhos, desde pequeno. O Shema era recitado por todos os judeus uma vez pela manhã e uma vez à noite naquele tempo. E ele também cita Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, assim como uma moeda tem dois lados, o amor bíblico, ele também tem dois lados. De um lado é o amor a Deus, e do outro lado, o amor aos outros. E esse doutor da lei sabia muito bem disso. Ele entendia muito bem desse assunto na teoria. Quando a gente olha para as Escrituras, nós percebemos que, de fato, o amor, segundo as Escrituras, ele possui esses dois lados de uma mesma moeda, principalmente quando a gente considera o fato de que Deus moldou os 10 mandamentos exatamente assim. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Do primeiro ao quarto mandamento tem a ver com o nosso amor a Deus. E do 5º ao 10º diz respeito ao nosso amor uns para com os outros. O amor ao próximo, ele anda de mãos dadas com o amor a Deus. O amor ao próximo é um amigo inseparável do amor a Deus. E é isso que João tem em mente quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é o quê? Um mentiroso. É a Bíblia quem está dizendo. É impossível amar a Deus e não amar as pessoas. As Escrituras tratam desse assunto simplesmente assim. E voltando ao texto, a resposta do doutor da lei, ela foi excelente. Foi nota 10. A sua resposta foi simplesmente espetacular. Karl Barth, o maior teólogo protestante do século XX, ele comentou esse texto dizendo: Jesus elogiou o doutor por seu bom conhecimento e fiel recitação do texto sagrado. O doutor da lei tinha uma teologia correta. Ele sabia exatamente o que Deus deseja de nós. No entanto, a pergunta que ele fez a Jesus, logo em seguida, vai nos mostrar que ele estava disposto a amar, mas com certas limitações. E ele aqui estava agora preocupado com até que ponto deve ser o amor bíblico, o amor que Deus requer de nós. O desenrolar do texto mostra que o doutor da lei, ele em certo momento ficou até meio desconcertado. E talvez ele tenha até se arrependido de ter começado aquela conversa, porque essa prosa com Jesus, ela não tomou os rumos que ele pretendia. Então esse homem faz uma pergunta um tanto esquisita ou até infantil, quando ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A maneira como ele faz a pergunta indica que não é que ele não sabe. Ele quer saber exatamente o quanto ele tem que amar. Ele quer saber qual é a intensidade desse amor. A questão não é bem quem é o meu próximo, mas o quanto eu preciso amar. Ou quão pouco eu posso amar e ainda assim estou bem, estou salvo, ainda estou amando a Deus. Esse homem, ele queria garantir a sua salvação com o menor sacrifício possível. Sabe, todos nós, de alguma forma, nós somos um pouco assim. Nós temos uma tendência de optar pelo mínimo. É como se esse homem estivesse dizendo: olha, Jesus, eu amo a Deus, eu quero amar as pessoas, sim,
mas eu não quero perder meu tempo amando pessoas que não mereçam o meu amor. Então me diga somente e tão somente as pessoas às quais eu devo amar. Só isso. Só quero saber quem são as pessoas às quais eu devo amar. Eu acredito que todos os olhos agora estavam em Jesus e as pessoas que estavam em volta assistindo aquele diálogo para ver que resposta Jesus daria nesse diálogo sobre o amor. Jesus respondeu a primeira pergunta com duas perguntas. Agora ele responde a segunda pergunta do doutor da lei com uma história. E a gente entra na segunda fase dessa passagem, uma história comovente. Uma história comovente. A parábola do bom samaritano. Quem nunca ouviu? Quem não conhece essa história? Uma história simples. Uma história que toda criança é capaz de compreender. Mas eu queria chamar a sua atenção porque há algumas cenas nessa história que nós precisamos fixar o nosso olhar nela. E principalmente o nosso olhar espiritual para a gente conseguir entender o que Jesus quer dizer ao contar essa parábola, essa história. Essa história tem 4 cenas. E a primeira cena eu vou chamá-la de selvageria. Isso que está narrado no verso 30 que nós lemos. Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, e o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Essa é a primeira cena, selvageria. Um ataque à espreita, e de repente há uma vítima e há um agressor. Para a gente entender um pouquinho isso, há algumas informações que a gente precisa saber. Jericó era uma cidade situada a 1.200 metros abaixo de Jerusalém. A estrada que ligava essas duas cidades, de Jerusalém a Jericó, era uma estrada bem estreita, quase que uma trilha de aproximadamente 27 quilômetros, uma estrada estreita entre montanhas, uma estrada extremamente perigosa. E por aqueles tempos, era um caminho que atraía bandidos, malfeitores e assaltantes. Eu consegui captar uma imagem dessa estrada, mas uma imagem não daquela época, mas já agora dos anos 60. Aquela estrada por onde aqueles 2 viajantes estão passando a cavalo. Essa é uma foto dessa estrada por onde ocorreu essa história contada por Jesus. Essa estrada, por conta desses constantes assaltos, crimes que ali ocorriam, essa estrada se tornou conhecida naqueles tempos como a Ladeira do Sangue. Imagine você, 1.200 metros, 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Era uma estrada que as pessoas evitavam, muitas vezes, atravessá-la sozinho. E Jesus narrou a parábola utilizando exatamente o que as pessoas tinham em mente sobre essa ladeira de sangue. Então Jesus fala de um homem que foi severamente espancado, roubado, arrancado de suas roupas e deixado meio morto, desmaiado. Nós não sabemos quantos eram os malfeitores, talvez uns 3 ou 4. Esses homens maus aqui, quem são eles nessa parábola? Esses homens maus representam a vida dirigida pela lei da selva. Nessa lei, a lei da selvageria, para alguns sobreviverem, outros terão que morrer. É a lei do mais forte, dos truques, das armadilhas, dos mais espertos. É a lei do egoísmo, é a lei do orgulho, da soberba. Essa lei diz que para eu ganhar, alguém tem que perder. Caim, filho de Adão e Eva, Caim viveu dirigido pela lei da selva, selvageria. Movido por inveja e espírito de rebeldia contra Deus,
Caim armou uma cilada para o seu irmão e tirou a vida dele. Os irmãos de José também encheram seus corações de inveja, de ódio contra José. Eles armaram um plano, venderam seu irmão e o consideraram depois, por muitos anos, como um morto. Muitos relacionamentos hoje estão quebrados, rompidos, destruídos por causa de pessoas que têm se deixado ser dirigidos pela lei da selva. Muitas vezes não se mata literalmente, não se tira a vida literalmente, mas simplesmente as pessoas agridem umas às outras, isso às vezes no contexto familiar, no contexto de trabalho. As pessoas estão, muitas delas nos dias de hoje, vivendo nessa selvageria. Essa é a primeira cena. Agora a gente avança para a segunda cena dessa história contada por Jesus, é a cena da indiferença. O homem está lá meio morto, desmaiado na beira do caminho, e o versículo 31 diz que, por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. Aqui estava uma pessoa, irmãos, considerada aparentemente uma pessoa de Deus. Bíblia na mão, pensamento no culto, preocupado para prestar um bom culto a Deus. Ele está subindo pela estrada, indo para Jerusalém, para o templo. E a Bíblia diz que quando ele viu o homem, ele passou pelo outro lado. A ideia que o texto nos transmite é que ele mudou de lado. A estrada não era tão larga, mas ele evitou, por todas as formas, passar perto. Nos dias de Jesus, os fariseus, que eram uma parte dos judeus extremamente rigorosa quanto a se guardar as leis do Antigo Testamento, os fariseus ensinavam que não se podia tocar em morto, e até se a sombra da gente passasse sobre um morto, a gente se tornaria uma pessoa impura. Então, quando esse sacerdote ele passa para o outro lado da estrada, o que ele quer é, de todas as formas, se certificar de que ele não vai se sujar, ele não vai se contaminar com aquele homem que pode estar morto, e ele não tem tanta certeza. Esse sacerdote, ele não ama esse homem como ele ama a si mesmo. Ele ama mais a si do que aos outros. Ele não quer se sujar, ele não quer se prejudicar. Esse sacerdote representa a vida dirigida pela lei da indiferença. Que lei é essa? É a lei da acomodação, é a lei da zona de conforto, é a lei daquele que não se importa, daquele que não se envolve. Esse sacerdote aqui, ele representa esse tipo de gente, gente indiferente, gente muitas das vezes crente, gente muitas das vezes que serve até na obra do Senhor, mas não serve ao seu próximo, ao seu semelhante. Nessa lei, a lei da indiferença, o pecado não é fazer o mal, mas deixar de fazer o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. A lei da indiferença regia a vida dos religiosos da época de Jesus e ainda rege a vida de muita gente hoje também. O sacerdote sabia tudo sobre a lei. Ele orava, ele cantava, ele cultuava, mas para ele o valor estava na forma e na performance, e não nas pessoas. Pouco importa para ele se alguém está sofrendo, se alguém está ferido, se alguém está meio morto. Meus irmãos, que perigo há. Os nossos ministérios religiosos no dia a dia, eles podem atrapalhar os nossos ouvidos para ouvir aqueles que estão gemendo meio morto, talvez perto de nós. A gente não pode permitir que o serviço que a gente faz a Deus segue os nossos olhos e tornem surdos os nossos ouvidos espirituais. Meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, eu quero lhe perguntar simplesmente isso: a quem você está ministrando cura, ânimo e esperança hoje?
Esse é o maior ministério que alguém pode exercer. É um ministério mais valoroso do que qualquer outro ministério. Ser instrumento de cura, ser instrumento de ânimo, ser instrumento de esperança na vida de alguém. Essa segunda cena nos mostra a indiferença. A terceira cena, ela apresenta para a gente um grande exemplo de mau exemplo. Diz que o verso 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. O levita também é crente. O levita também é alguém muito ocupado com a causa de Deus. Mas ele, vindo logo atrás do sacerdote, ele viu que o sacerdote não fez nada e ele decidiu nada fazer também. O levita tinha sua vida dirigida pela lei do mau exemplo. A lei do mau exemplo nos faz pensar que se alguém faz algo errado, nós também podemos fazer. A lei do mau exemplo faz com que as pessoas apoiem suas decisões erradas nos erros de alguém. Eu creio que essa cena dessa pessoa que tem para nós essa lição do mau exemplo nos mostra três coisas importantes. Primeiro, não devemos ser mau exemplo para os outros. O mau exemplo, no caso aqui, é o personagem da cena anterior. Não devemos ser mau exemplo para os outros. Segunda coisa importante que a gente também pode aprender aqui: também não devemos seguir o mau exemplo de ninguém. Devemos tomar muito cuidado com os exemplos que nós estamos seguindo. Terceiro, não podemos usar o mau exemplo dos outros como justificativa. Duas perguntas: quais exemplos estamos seguindo? Que exemplo estamos deixando? Quais exemplos estamos seguindo? Que exemplo estamos deixando? Considerando todo o contexto que há nesse texto, que é o amor, que está em questão agora, o amor ao próximo. Nós avançamos agora para a quarta cena nessa história. É a cena do amor. Esse é o clímax dessa história. A multidão ouviu Jesus falar sobre um sacerdote e um levita passando. Ambos nada fizeram. Talvez a multidão agora tenha pensado que Jesus fosse dizer: então, um bom judeu, chefe de família, piedoso, veio neste caminho e fez o que era certo. A multidão deve ter pensado isso. Mas se pensaram assim, eles ficaram chocados quando Jesus disse: mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. A coisa mais importante nesses versos que eu acabei de ler é nós sabermos quem eram os samaritanos para os judeus. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os inimigos dos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Judeus e samaritanos absolutamente se odiavam um ao outro. Nós não temos tempo nesta noite para falar sobre a origem desse ódio mais precisamente, mas os samaritanos, eles eram os descendentes do povo de Israel, mais especificamente os do povo de Israel do Reino do Norte, cuja capital no passado foi Samaria, que se opunham fortemente aos judeus do Reino do Sul. Era um povo misturado, miscigenado, principalmente depois do cativeiro babilônico do ano 500 a.C.
O samaritano, para os judeus, eles não haviam relacionamento, não havia como ter contato, havia um ódio. E esse ódio era muito maior dos judeus para com os samaritanos do que dos samaritanos para com os judeus. Alguns anos antes de Cristo, houve um episódio em que um grupo de samaritanos invadiu o templo de Jerusalém e levaram ossos de animais e entraram dentro do templo de Jerusalém, foram lá no Santo dos Santos, colocaram um monte de ossos de animais e qualquer um deles entrou e fez isso, e isso causou um grande ódio para os judeus que tinham sempre o templo, principalmente o Santo dos Santos, como um lugar intocável. Nenhum judeu qualquer poderia tocar lá, muito menos um samaritano entrar dentro do Santo dos Santos. Havia um ódio de séculos, um ódio talvez quase milenar entre judeus e samaritanos. O samaritano representa aquela pessoa que nós evitamos, aquela pessoa que nós achamos que é a mais pecadora do mundo e é mais pecadora do que nós. É aquela pessoa que nós achamos que não merece a salvação. É aquela pessoa contra a qual guardamos uma mágoa do passado por anos, décadas, séculos. Então imagine o choque quando Jesus usa o samaritano como exemplo. Mas aqui está o ponto principal nessa passagem. As duas primeiras pessoas eram judeus, pessoas espirituais, mas eram pessoas que estavam olhando para si mesmo. Este samaritano, o considerado pecador, impuro, ele amou muito mais do que esses dois. Quando ele chegou e viu o homem que foi espancado e deixado meio morto, ele não passou longe, ele se envolveu. Quem é esse samaritano nessa lei do amor? Esse samaritano é um símbolo do próprio Jesus. É um exemplo da vida de Jesus, uma vida dirigida pela lei do amor. Jesus nunca foi dirigido pela selvageria, pela indiferença e muito menos pelo mau exemplo. Meus irmãos, o pecado desde o Éden, ele feriu a humanidade tal qual estes malfeitores e deixou o ser humano completamente caído e morto espiritualmente pelo meio do caminho. Todos nós, a humanidade toda está sem Cristo, meio morta, caída à beira do caminho. Efésios 1 fala para a gente sobre isso. No entanto, Jesus, o bom samaritano, renunciou à sua glória, desceu à terra e veio aqui tratar as nossas feridas causadas pelo pecado. Ele veio como um samaritano, rejeitado também pelos judeus, tal qual os samaritanos eram. Mas ele veio para subir do alto daquela cruz, para morrer no nosso lugar, para mostrar ao mundo inteiro o que é o amar. Foi ali no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Ele provou o seu amor por nós ao morrer naquela cruz. Ele revelou o seu poder sobre a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. E ele mostrou a infinitude da sua graça ao derramar o amor dele em nossos corações. Meus irmãos, quando a gente tem essa experiência com Jesus, nós somos capacitados com o amor dele que nos transforma, amor dele que nos cura, amor dele que nos restaura. Esta é a cena do amor de Jesus. Jesus usa o exemplo, a figura do samaritano, para dizer o que ele veio fazer neste mundo, mostrar-nos o quanto ele nos ama e nos dar o exemplo de amor. Nós chegamos agora na fase final desta mensagem, e eu a chamo de uma lição impactante. Uma lição impactante. Jesus terminou de contar a história e ele fez a quinta e última pergunta do texto. E a última pergunta que ele fez foi simplesmente essa: qual desses três te parece ter sido o próximo
do que caiu na mão dos assaltantes. O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Você percebe que o doutor da lei evita falar quem é essa pessoa. Ele ainda está endurecido. Ele não engoliu o samaritano. Ele diz: aquele, né? Eu não vou nem falar o nome dele, porque falar o nome dele, falar a origem dele já é ruim. Mas é aquele que teve misericórdia dele. Jesus vem agora com uma ordem curta e objetiva: vai e faze o mesmo. Vai e faze o mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez seja surpresa para você. O amor nunca foi, nunca é e nunca será um sentimento. Amor não é sentimento. Nunca foi, nunca será. Amar é uma decisão racional, sóbria e espiritual. Amar é isso. É uma decisão. Quer um exemplo disso? Deus ama apesar de seus sentimentos. A Bíblia diz que Deus sente muita ira contra o pecador. Muita ira mesmo. Toda a ira que Deus sente contra o pecador por conta de seus pecados, ela foi descarregada sobre Jesus quando ele morreu na cruz. Quando ele estava sofrendo aquelas dores cruéis da via crucis. A ira de Deus, um sentimento. Deus se ira, Deus sente raiva, Deus odeia certas situações. São sentimentos. Mas ainda assim, com tantos sentimentos dessa natureza, Deus ama o pecador mesmo assim. O sentimento é uma reação natural, enquanto o amor é uma decisão espiritual. Jesus nos ama e nos ensinou a amar. Amar o quanto? Amar com intensidade total. Amar a todos. Ele ordenou a amar, inclusive os inimigos. Se o amor fosse um sentimento, quem seria capaz de amar inimigos? Ninguém. Todavia, sendo o amor uma decisão, quem é que não pode amar o inimigo? Todos podem. E Jesus disse: vai e faze o mesmo. Ame. Jesus estava dizendo: faça do amor o seu estilo de vida. A lição impactante desta passagem nos propõe 3 verdades. Primeira, é possível ter uma boa pintura religiosa e não saber o que é o amor. O sacerdote e o levita nos provam isso. Uma boa cara religiosa, uma boa aparência de espiritualidade, uma boa aparência de ser um crente, de ser um cristão, mas não saber o que é o amor. Que perigo, meus irmãos. O apóstolo Paulo chegou a declarar em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse dom, tivesse fé, capaz de dizer a um monte: transporte daqui para lá, de lá para cá, e não tivesse amor, nada seria. Você pode vir à igreja toda semana, ter uma vida aparentemente correta, orar todos os dias, ler a Bíblia quando dá tempo e ser aluno da escola bíblica dominical, ser um dizimista, mas se você não consegue amar a todos, cuidado. Será que você ama Deus? É possível
ter uma boa pintura religiosa e não saber o que é o amor. A segunda verdade que essa passagem também nos propõe é na fornalha contraditória dos sentimentos que o amor é provado. Ninguém pode dizer que ama enquanto não for confrontado com uma situação da vida real que exigirá uma reação, uma posição e uma atitude para amar alguém que a gente não gostaria de amar. Se você me perguntar assim, pastor, o Senhor gostaria de amar todas as pessoas que o Senhor ama? Eu te respondo sinceramente que não, porque eu também tenho sentimentos. Sentimentos que muitas vezes nos faz odiar certas pessoas por certas situações. Mas a nossa vida não pode ser pautada nos nossos sentimentos. Por isso que o amor não é sentimento. Porque para amar é preciso ir muitas vezes contra os nossos sentimentos. Você somente saberá se você ama realmente quando você sofrer uma agressão, quando você receber uma ofensa, quando você tiver que lidar com uma traição, quando você não sentir vontade de amar. Porque amar as pessoas que nos fazem o bem não precisa fazer esforço algum. Você não precisa se esforçar. Por isso Jesus chega a dizer que não há virtude alguma nisso. Isso qualquer um faz, qualquer pessoa faz. Recebeu o bem, você ama aquela pessoa que lhe fez o bem. Você só sabe se você ama quando você tem que amar os pouco amáveis. Veja bem, enquanto pensava sobre isso, eu me lembrei, é muito bonito a gente ficar ouvindo o coral da Cristolândia. Eles estiveram aqui conosco, joga aquela imagem para a gente aí. Aquela foto de cima ali, eles estiveram aqui conosco. Aqui embaixo é eles, algum outro grupo, numa outra igreja. Aquela ali é a Sílvia. Aquela foto de cima lá, era ela na rua, e hoje a Sílvia. Meus irmãos, isso é lindo! Como isso é bonito! Vemos essas pessoas hoje limpas, essas pessoas transformadas, e amar essas pessoas como elas estão agora, qualquer um ama. Isso aí não é virtude para ninguém. Mas e pensar que alguns deles mataram pessoas, alguns deles levaram drogas para menores, que depois tiveram suas vidas ceifadas, de pensar que tantos deles roubaram. É fácil a gente falar de um assassino preso que se converteu, desde que ele não tenha feito nada de mal a ninguém de perto de nós. Nós estamos trazendo para a nossa cidade um projeto que é o Sonho de Mãe. Começa a funcionar dentro de alguns dias. Essa semana chegaram 2 missionárias radicais do Rio. Se Deus quiser, já começa a chegar algumas internas. Pessoas que precisam ser amadas. Sabe quem são essas pessoas que estão chegando? Mulheres com filhos, mulheres grávidas. Algumas delas se envolveram com homens casados, destruíram lares dos outros. Tudo é muito bonito até sermos confrontados com a vida real. Nós não estaremos prontos para evangelizar até aprendermos a amar como Jesus. O samaritano aqui, ele tipifica o modelo do amor de Jesus, que deve ser a nossa referência. Não é a selvageria, não é a indiferença, não é o mau exemplo, mas é o amor. O amor é a própria vida eterna praticada. A pergunta inicial do doutor da lei estava voltada para a vida eterna. Lembra? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus ensinou para aquele homem, no final dessa história, que a vida eterna começa a ser vivida aqui e agora, quando ele disse, vai e faze o mesmo. Porque a vida eterna não começa na eternidade, ela já começou. A vida eterna é esta, João 17,3, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus, o Filho de Deus, viveu o amor de forma plena, exemplar e absoluta. Por isso ele disse: vai e faz o mesmo. Vai e faz o que eu fiz. Era isso que ele estava falando para aquele doutor da lei. Faça do amor o seu estilo de vida. Ame aquelas pessoas, aquelas que você não gostaria de amá-las, mas ame elas, porque é nisso que está a virtude do amor. Portanto, como seguidores de Jesus, devemos amar como Jesus. Para nossa conclusão nesta mensagem, Jesus é o samaritano que salva e cuida de pessoas feridas e assaltadas pelo pecado. O sangue de Jesus, muito mais do que o vinho utilizado pelo samaritano, o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. 1 João 1,7. Eu queria lembrar a você que o Senhor nos salvou e nos trouxe para a hospedaria. Não foi isso que o samaritano fez? Ele resgatou aquele homem ferido e colocou ele numa hospedaria, num lugar para ele ser cuidado. A hospedaria é a igreja. A igreja recebe todo tipo de pessoas. Pessoas religiosas, ladrões, assassinos, corruptos, prostitutas, sacerdotes, levitas e outros. Quando Jesus traz os feridos para este lugar, ele diz para a gente assim: cuida dele. Cuida dele. Verso 35, foi isso que o samaritano disse lá na hospedaria: cuida dele. Esse aqui é um lugar de cuidar de gente. Cuidar de gente ferida, gente machucada. Jesus disse: quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. A igreja não salva, ela apenas hospeda, trata, nutre e cuida. Meus irmãos, há muita gente ferida e perdida pelas estradas da vida pelas quais passamos todos os dias. E nós precisamos aprender a parar um pouco, descer do nosso cavalo, da nossa montaria, para ouvir os gemidos daqueles que estão meio mortos. Devemos amar essas pessoas, buscá-las. Lembre-se, Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Não foram os sãos, mas os doentes. Nós precisamos amar como Jesus. Como que a gente ama como Jesus? O primeiro passo é recebendo o amor dele. Quando a gente entende o amor de Jesus por nós, esse é o primeiro passo para a gente começar a aprender a amar como ele. A gente entende quão pecador nós somos. Eu nunca tirei a vida de ninguém, nunca assaltei banco, nunca fumei um trago de maconha, mas eu sou um pecador, carente e necessitado da graça de Deus. E se eu não tivesse recebido o amor dele, eu estaria ainda vivendo em condenação. Talvez na lei da indiferença, na lei do mau exemplo, ou na lei até mesmo da selvageria. Quando a gente recebe o amor de Deus por meio de Jesus Cristo e tem essa experiência de se converter a ele, é o início para a gente amar como Jesus. Queria pedi-lo que fechasse nesse momento os seus olhos, baixasse sua cabeça. Quem sabe você ainda não recebeu o amor de Jesus. Esta noite você pode fazer isso. Como? Simplesmente fazendo uma simples oração: Senhor Jesus, eu recebo o teu amor na minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas que o Senhor me ama, e o Senhor provou isso naquela cruz. E eu quero agora receber ao Senhor, cheio de amor, para habitar em meu coração. Se você fez dessas palavras a sua oração, você acaba de dar o primeiro passo para você amar como Jesus.
Agora, o que é necessário? É necessário continuar agora amando cada pecador, cada pessoa, como Jesus as tem amado. Meus irmãos, o que nos falta, eu estou absolutamente certo, nos dias de hoje, não é um tanto mais de conhecimento. Nós, como crentes, como cristãos, como igreja, o que nos falta hoje não é mais conhecimento. Nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Nós sabemos sim. O que está nos faltando hoje é praticar aquilo que nós já sabemos. E nesse momento eu gostaria de convidar você a ficar em pé, para que nós pudéssemos, através de uma oração, pedirmos ao Senhor que encha o nosso coração de amor. Um amor pelo Senhor, um amor a Deus, mas também um amor pelo próximo, um amor por aqueles que ainda estão perdidos, um amor por aqueles que nos ferem, que nos ofendem, que nos agridem, um amor por aqueles pouco amáveis, mas que Deus deseja que a gente os ame. O amor cura para quem o doa, o amor cura para quem o recebe. O amor é o melhor remédio que nós podemos experimentar na nossa vida. Eu quero cantar junto com os irmãos uma canção que diz o que Jesus fez por nós. Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Diga para a pessoa aí do seu lado, vamos amar como Jesus.
vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Ouça isso. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. A tua palavra nos diz que o Senhor provou o seu amor para conosco quando nos deu o teu filho Jesus, quando mandou o bom samaritano, aquele considerado impuro pelos judeus, para ser o nosso Salvador. Ó Senhor, nós recebemos este amor teu na pessoa do teu filho Jesus, um amor que não muda, um amor que não muda. Apesar das mazelas que nós cometemos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas muitas faltas, inclusive no quesito amor, mas o teu amor por nós não muda. Ó Deus, nós te pedimos que o teu amor continue nos transformando a cada dia, que o teu amor possa nos encher a cada dia, Pai. A tua palavra nos diz que o amor é a obra do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor. Ó Deus, é a maior de todas as virtudes, e nós precisamos exalar amor pelos quatro cantos da vida.
Amar, ó Deus, aqueles que são amáveis, mas amar muito mais ainda aqueles detestáveis, aquelas pessoas que nós não gostaríamos de amar. Pai, nos ensina a amar como Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, Pai, porque sozinho nós não conseguiremos. Encha-nos do Teu amor, que ao longo desta semana, Pai, o Teu Espírito possa aplicar em nossos corações, nas diversas circunstâncias da vida, aplicar, ó Deus, esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja transformação nas nossas vidas a cada dia, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Dê-nos uma semana cheia de paz e cheia de amor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.